Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 24 de outubro do ano de 2016 e hoje nós falaremos sobre o uso das guias, que são aqueles colares que os médiuns usam dentro do trabalho umbandista e para que servem. Lembrando que as reflexões agora estarão disponíveis em nosso canal no YouTube, mas como ainda não temos um link personalizado, peço que você acesse mediumdeumbanda.com e na barra lateral direita você vai achar um íconezinho do YouTube, basta você clicar e você chega lá em nosso canal, ok? Bom, vamos lá. Uso das guias. Até onde eu sei, a primeira entidade a pedir uma guia foi o Pai Antônio, preto velho, que trabalhava com o Zélio de Moraes. Ele foi a primeira entidade a solicitar uma guia. Mas eu não faço ideia se a guia que ele utilizava era semelhante à guia que existe hoje. Porque eu não encontrei muitas informações sobre as guias na internet. Pretendo futuramente explorar esse assunto mais a fundo nos livros mais antigos, mas ainda não achei muita coisa. Seja como for, o fato é que hoje as guias são comuns e fazem parte de toda a indumentária ritualística do médium umbandista. E o que ela significa? Bom, para mim, antes de qualquer coisa, a guia ela simboliza a humildade e a simplicidade característica do culto umbandista. Hoje nós encontramos uma variedade de guias, desde guias de metal até guias de cristal, guias de porcelana, etc, etc. Mas sempre que eu conversei com as entidades sobre isso, elas me disseram que não há a menor necessidade de comprar uma guia cara, que a guia simples, essa que a gente compra de miçanga mesmo, ela já era suficiente. E então eles não incentivavam que a gente comprasse uma guia de cristal, uma guia de porcelana, que já são bem mais caras. Mas deixo claro que também não tenho nada contra, ok? Não tenho nada contra, não. Mas eu acho que a guia de miçanga, que é a guia mais comum que a gente encontra, ela é a representação da Umbanda mesmo, é a simplicidade. É você não ter um ouro para trabalhar, não ter uma prata para trabalhar, mas ainda assim você confecciona um colar que você vai usar e que vai ter uma finalidade dentro daquele trabalho. Bom, a primeira coisa as guias de Umbanda fazem é identificar o umbandista, eu sempre falo isso. Embora no candomblé também há uso, né, de alguns colares, eu não sei se eles chamam de guia, que nome que eles dão, mas as guias de Umbanda elas são únicas, porque elas têm aquela confecção, e quem conhece uma guia de Umbanda sabe o que eu estou falando, é só você pesquisar lá no Google. Ela tem toda aquela confecção, aquele modo de fazê-la, que é caracteristicamente hiper simples, é uma linha de anzol com algumas miçanguinhas de plástico. Você faz um colar. E aí existem várias teorias para dizer quantas pedrinhas de miçanga você deve usar, mas eu acho que isso aí não interfere muito. Então ela serve para identificar. Você viu uma pessoa que está com uma guia, ela já é um fator indicativo de que aquela pessoa pertence à Umbanda ou adota a Umbanda como sua religião. Isso é um primeiro passo. Segundo passo, através das cores da guia, a gente pode conhecer a que orixá aquela guia está representando, ou a força de qual orixá aquela pessoa que está usando aquela guia está desejando para sua vida. Por exemplo, uma guia totalmente branca é uma guia, obviamente, de Oxalá. Uma guia marrom de Xangô. Uma guia vermelha de Ogum. E por aí vai. E as guias também têm uma particularidade, porque elas podem combinar cores. Então, por exemplo, se você é como eu, filho de Oxalá e Iemanjá, você pode usar uma guia metade branca, metade azul. E aí você tem a representação, né, dos dois orixás. Ou você pode fazer, como eu costumo fazer, eu que tenho um pouco de dificuldade em usar guias, porque não cresci com o costume de usar nenhum tipo de colar, então ainda tenho um pouco de dificuldade de me acostumar com o uso das guias. E as entidades pediram que eu usasse frequentemente as guias, né, até por conta do trabalho.
que a gente está fazendo, o trabalho mediúnico e dos ataques espirituais, então elas pediram. Inclusive hoje eu esqueci de usar minha guia, né? Toda vez que eu venho trabalhar eu ponho, e hoje acabei me esquecendo de colocá-la. Então eu uso uma guia das 7 linhas. Então é uma guia toda colorida, ela tem 7 pedrinhas de cada cor. Branco, azul, amarelo, verde, por aí vai. Então as guias elas representam também a força e a vibração dos orixás, como podem também representar os guias que estão trabalhando, né? Às vezes, quando vem, por exemplo, um preto velho da linha das almas, ele pode pedir para o médium dele confeccionar uma guia branco e preta, e aí ele vai falar que jeito que ele quer essa guia, etc. Então ela também pode representar as entidades. E quando nós temos uma guia, e as entidades sempre falam que o melhor é que o médium faça a sua guia e não simplesmente a compre, a gente leva até os guias para que eles possam cruzá-la, para que eles possam magnetizá-la. E aí eles fazem um trabalho espiritual onde eles colocam a vibração deles naquela guia. E ao utilizar aquela guia, ela tem uma força magnética de proteção, uma força magnética de defesa realmente contra vibrações negativas, contra a aproximação de espíritos inferiores. Porém, é importante lembrar que a guia ela é apenas um auxiliar. Não é que se você usar uma guia, você vai ficar protegido de obsessores. Ela ajuda a te defender, mas ela não tem poder inibitório. Até porque o que afasta ou atrai os obsessores são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas elas auxiliam. Quantas e quantas vezes eu já vi uma pessoa que sofre de uma perturbação espiritual e o guia pede para ela trazer um terço, ou pede para ela trazer uma guia, se ela for da Umbanda, e ele vai lá, cruza aquela guia, cruza aquele terço, dá para a pessoa e fala: usa, filha, não tira. Por quê? Porque aquilo ali é força, é proteção, tem a força magnética dele ali. Ali vai ajudar a pessoa a manter um padrão vibratório, vai ajudá-la no enfrentamento às trevas, no enfrentamento aos obsessores. Então esse é um dos pontos mais importantes referentes às funções da guia. Outro detalhe, como as entidades às vezes se manifestando, ela pode pedir uma guia própria para ela. Então, por exemplo, o Exu com quem eu trabalho, ele pediu uma guia vermelha e preta, como afirma que aquelas pedrinhas, vocês já devem ter visto a guia, que ela é miçanguinha e de repente ela tem uma miçangona. Aquilo ali a gente chama de firma. Então ele pediu uma guia vermelha e preta com as firmas pretas. Pediu para que eu fizesse uma desse jeito que ele usaria nos trabalhos. Então às vezes os guias podem pedir uma guia específica, ele cruza com a força dele, e aquela é para ser usada somente quando a entidade está em terra. Do contrário, ela fica guardada. Precisou, ele vai se manifestar, ele vai então e coloca aquela guia que está com a sua força, com a sua energia e que representa o seu trabalho. Então são basicamente essas as finalidades das guias. Agora, observação importante. É muito comum, eu vejo no YouTube o pessoal postar foto, etc. Tem alguns médiuns que parece que não conseguem nem levantar a cabeça de tanta guia no pescoço. Colocam às vezes 5, 7, 10, 15 guias. E não há necessidade disso. Conversando com as entidades a este respeito, elas me falaram que se o médium quiser, quando muito, ele pode usar 2 guias de miçanga, estou dizendo. Nem estou falando de porcelana ou de cristal, que são maiores e mais pesadas. Se ele quiser, ele poderia usar 2, mas não precisa mais do que isso. Então, às vezes eu vejo foto em que o médium tem 5 guias, 10 guias. Sai aquela foto assim, tá aquela coisa mais esquisita, aquele monte de colar, e não há necessidade do ponto de vista espiritual. Quando o médium usa várias guias, eu já vi isso acontecer com frequência, a primeira coisa que a entidade faz quando ela manifesta, ela vai e tira. Ela vai e tira aquela guia e fica só com a dela ou só com aquela que ela se simpatiza mais. Como é comum também, se você, por exemplo, eu só uso uma guia, que é a guia das 7 linhas.
quando eu vou trabalhar com a esquerda, se eu esquecer de tirar aquela guia, a primeira coisa que o Exu faz é tirar aquela guia, porque aquela guia tem a vibração da direita. Ele tem a guia dele, que tem a força dele, assentada na esquerda, que é diferente. Não é que as duas não combinem, mas uma está ligada mais da terra para cima, enquanto a outra está ligada da terra para baixo, que é onde ele domina, aonde ele trabalha. Então são energias diferentes. Por isso eu acho que é até um pouco confuso energeticamente você utilizar, por exemplo, várias guias cruzadas por várias entidades. Isso deve produzir algum tipo de conflito vibratório, porque não há necessidade. Perguntas agora muito comuns, né? A minha guia arrebentou. Por quê? A guia, ela arrebenta às vezes por conta do material. É físico, é o desgaste, acontece. Mas a guia também tem uma particularidade interessante, que a partir do momento que ela é magnetizada e você recebe um choque vibratório muito intenso, ela arrebenta. E eu já vi isso acontecer e as entidades confirmaram que não era por desgaste do material. Como também já vi pessoas que chegavam lá jurando que a guia tinha arrebentado porque alguém tinha feito uma demanda e o guia foi e falou: não, filho, não tem nada disso, é só o material que estragou. Então, às vezes, quando ela recebe um choque vibratório muito grande, para que esse choque não passe para o médium, a guia arrebenta. E a guia arrebentando é como se aquela energia fosse direcionada para a matéria e não afeta propriamente o médium. Portanto, o médium de Umbanda sempre deve usar uma guia, que, como eu disse, ele pode cruzar essa guia com a força dos seus orixás ou da sua entidade de maior preferência, digamos assim, mas ele sempre deve, no mínimo, usar uma guia. E você usa essa guia em que circunstâncias? Quando você sai de casa, dentro de casa não precisa, a não ser que seja uma recomendação espiritual. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, eu boto a guia. Eu vou sair para ir no shopping, eu boto a guia. Agora, se eu estou em casa, não há necessidade, a não ser que seja uma recomendação espiritual, e aí provavelmente o guia que recomendar que você use em casa também recomendará outras coisas, como não usá-la para ir ao banheiro, não usar quando você for ter relações sexuais e coisas do tipo. Isso é muito comum. E antigamente era muito comum a recomendação de: a guia arrebentou, o que eu faço? Joga na água corrente. Isso era muito comum, porque isso é conhecido em todo meio espiritualista. A água corrente ela é um excelente isolante. Então ela de fato isola. Isso realmente funciona? Sim, funciona. Porém, hoje há um apelo constante para a preservação do meio ambiente. E plástico é uma coisa que demora muito a se dissolver. Portanto, se você joga a guia em água corrente, você vai poluir o rio. Isso é fato. Isso é fato. Então, na minha opinião, na minha visão, a guia arrebentou, você pode jogá-la no lixo normalmente. Sem problema, joga no lixo e pronto, e tchau, aquilo vai ser moído, vai acabar a força de qualquer jeito. Hoje existe um apelo consciencial dentro da Umbanda cada vez mais crescente para que evitemos sujar o meio ambiente. Então isso tem feito uma revisão das oferendas, uma revisão dos despachos, inclusive aí despachar a guia em água corrente é uma coisa que vai sujar o meio ambiente. Bom, eu espero que essas informações sirvam para você refletir um pouquinho sobre as guias. E é isso aí, vou parando por aqui. Um abraço a todos e lembrem de acessar lá o YouTube. Um abraço.